Vou só aceitar mais um aqui. E eu Tá ainda entrando na faltando Lu. gente. Eu vou sair da reunião. Qualquer coisa você me fala que eu entro para aceitar. Não sei se tem como eu mudar aqui a. Eu também não sei. Não sei Deixa se eu tem. perguntar se o pessoal já tá todo mundo na sala. Gente, eu Ô, consegui tia agora. Jéssica, desculpa a gente ter demorado. É porque a gente não tava conseguindo entrar. Tia Jéssica, eu e a Gabriela estamos juntos aqui, tá bom? Ô, tia. Tá show, tá show. Tá faltando mais alguém? Vitória tá aí? Ô, tia, Vitória falou que ela não tá conseguindo entrar, não tá carregando de jeito nenhum. Cheguei, rapaziada. Dani. Olha só, Sofia, nem com esse novo link. Eu já mandei pra ela o novo link. Não sei se ela conseguiu entrar, mas ela me falou isso daqui. Falou que não tá conseguindo, não. E Maria Júlia e Giovana, conseguiram? Nenhuma das duas estão aí, não? Giovana, eu acho que tá aí. Giovana, acho que não parece ela. E Maria Júlia, tá aí? Tia, Giovana tá assim, eu vi o perfil dela. Só aparece aí, Giovana, só para eu ver, dá um tchauzinho. Então vamos lá, gente. Já perdeu bastante tempo. Bom dia a todos. Só atrapalhar você um pouquinho, Não, sem Jéssica. problema. Posso sair então daqui? Pode, qualquer coisa eu peço para você entrar novamente e aceitar. Então, tá bom. Tchau, crianças. Boa aula. Tchau. Beijão. Obrigada, Deixa eu só tá? permitir que de nada apareceu um aluno querendo entrar aqui. Eu acho que agora tá todo mundo aí, ó. Beijos e bons estudos para vocês. Oi, Vitória, tudo bom? Então vamos lá. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela do slide? Aham. Ô, tia, eu não tava conseguindo entrar. Oi. Teve um probleminha e tava mesmo realmente, quase ninguém estava conseguindo entrar. Mas agora a gente está conseguindo. Vamos lá? Eu vou pedir para quem tiver com o microfone ligado, desligar e sinalizar no chat para mim se tiver alguma dúvida, porque eu não consigo ver a tela de vocês, porque eu abri o slide maior, aí vocês conseguem me ver e o slide, eu não consigo ver vocês, tá? Aqui no meu computador. Aí, na última aula, a gente estava falando sobre o módulo 5, né? Que era o período neolítico, a formação das primeiras cidades e a Mesopotâmia. A gente, como ficou um tempinho sem nos ver, aí a gente vai fazer um resumo desse módulo. Tá todo mundo entendendo? Galerinha. Ok. Então, vamos lá. Vocês podem ficar com o livro aí de vocês na mão para isso. Para poder tiver alguma dúvida, poder estar perguntando. E assim, o módulo 5 a gente já trabalhou sobre ele. Então, a gente não vai ter tanta dúvida. Da parte da Mesopotâmia, que a gente falou só um pouquinho. A página
192, que a gente vai estar falando agora. Ok? Vamos lá. Então, é o período neolítico. O período neolítico ele é marcado pelas grandes mudanças climáticas, porque até então, na pré-história, logo assim no período paleolítico, eles eram nômades. No neolítico, eles começam a se fixar, começam a esse processo de sedentarização. E dois fatores que contribuíram para esse processo de sedentarização foi as Que grandes bom. mudanças. Oi? Fala novamente. Que página? 192. Obrigado. Desliga o microfone depois, tá? Então, gente, como eu estava falando, o período neolítico ele foi marcado por dois fatores que contribuíram nesse período para eles se sedentarizarem, que foi as grandes mudanças climáticas, ou seja, o clima começou a aumentar e com isso eles começaram a procurar lugares para se concentrar. E o outro foi as técnicas agrícolas, que começou a se desenvolver nessas técnicas agrícolas. Alguém se lembra do que eu falei sobre isso? Hein? Não lembro, não. Não? Meu Deus. Nem eu. Eu não lembro de nada. Não lembro de Eu não absolutamente lembro que eu comi nada. ontem. Eu não lembro que eu comi ontem. Tá show. Então, Oi. Nunca nem vi. Eu comi então dois preste pratos de miojo. atenção. Desliga o microfone. Não entendi nada. Nada. Vamos? Então, o período neolítico ele é marcado com essa sedentarização dos povos, que fizeram com que eles começassem a querer ficar em aldeias. E essas mudanças climáticas, onde o período começa as temperaturas começam a esquentar, com o aumento dessas temperaturas. Oi. Você vai usar o caderno? Não, Vai? moço, depois. Não. Porque o slide ele já vai estar no plural, tá? Eu não sei se alguém viu, eu já coloquei desde ontem. No meu só tem 6 aulas abertas lá e não tem nada. Não, mas Pra mim, tem oito. uma aula. Não, é porque eu estava testando. Aí por isso que estava. Gente, escuta. Eu estava testando e vocês não estavam conseguindo entrar. Por isso que eu abri esse monte de aula. Depois eu vou fechar. Esse conteúdo que a gente já está gravando. Aí vai ficar também lá, junto com o slide que eu coloquei ontem. Alguém conseguiu ver ontem, porque eu vi que alguém conseguiu ver o slide que eu coloquei e coloquei um videozinho também. Ok? Desliga o microfone aí, fazendo um favor. Aí, como eu estava dizendo, começa a surgir, com essa mudança de clima, eles começam a se sedentarizar. Quem está com o microfone ligado? Está fazendo um ruído. Com essas mudanças climáticas, eles começam a se sedentarizar. Aí começa também a adquirir técnicas agrícolas, que permite a esse grupo a cultivar já os seus próprios alimentos. Aí tem também, nesse período também foi marcado pelo desaparecimento de animais de grande porte, que naquela época era muito comum a gente ter esses animais. E também começaram aperfeiçoamento do arco e da flecha. Com isso que eles conseguem fazer esses aperfeiçoamentos, eles começam a se expandindo e se sedentarizando, ficando naquele mesmo território, sem
ficar mudando de um lado para o outro, como era no Paleolítico. Vamos lá. E a criação também do arpão. Isso tudo a gente comentou nas aulas anteriores, é só uma revisão mesmo. E com essa criação de aperfeiçoamento das armas, eles começam a pegar o domínio da caça, aí já começa a fabricar os seus próprios utensílios, né, de armamento. Vamos lá. No período neolítico, o surgimento na agricultura e a domesticação de animais faz com que aumenta também a população. Como eu havia dito, a partir do momento que eles começam a domesticar o aumento da temperatura, aí começa formando grupos um pouco maiores, e começa a desenvolver a agricultura, eles vão ficar ali naquele local, eles não vão precisar ficar como antes, porque no Paleolítico, eles eram nômades porque eles só ficavam através até enquanto tinha alimento, porque eles não sabiam plantar nada. E já agora, no período Paleolítico, eles conseguem se desenvolver, eles conseguem cultivar, fazer agricultura, domesticar animais, e com isso, com esse aperfeiçoamento da técnica de agricultura, ele consegue fixar nesse local, e assim aumentando a população. E a partir desse momento, eles também começam a fazer divisões nas tarefas, de acordo com o gênero, ou seja, cada um, mulher e homem, tem uma tarefa específica naquele aldeamento, naquele local. E aonde as mulheres começavam a perceber que as plantas, elas germinavam e assim tornavam outras plantações. Então, com isso, a mulher conseguiu, tomava conta dessa parte da agricultura. E eu tomava conta dessa agricultura, os homens já ficavam na parte do pastoreio mesmo, da criação dos animais, da domesticação, e as mulheres nessa divisão de tarefas na questão da agricultura. E com isso, faz com que o processo de sedentarização deles. Estão conseguindo me entender? Manda um joinha aí no chat e alguém depois fala para mim. Se eu estiver muito rápido, também finaliza aí. E uma pessoa fala para mim. Ok? Esse processo de sedentarização, gente, fez com que eles começassem a criar as primeiras habitações ali, aquele primeiro vilarejo. Então, quando eles começam a adquirir a técnica da agricultura, o surgimento da agricultura, a domesticação de animais, vai fazendo com que isso tudo aumente a população. E com isso, eles começam a dividir as tarefas. Então, as mulheres começam a participar da agricultura, ficar responsável pela agricultura, em fazer as práticas agrícolas, e os homens na questão das ferramentas, da domesticação dos animais, e assim por diante. E nesse período também, surge o surgimento da metodologia, e onde começa que nesse período neolítico, eles também recebem o nome de Idade dos Metais, né? Mais à frente, vai receber o nome de Idade dos Metais. E com o surgimento da metodologia, as técnicas do metal vão se aperfeiçoando para a fabricação de utensílios. Eles vão conseguindo
manusear aquela pedra antes, que era no período paleolítico, era só a pedra lascada, sem forma, sem nada, já com o surgimento da metalurgia, eles conseguem moldar esse metal, essa pedra, para formar ela um equipamento para eles. Então, isso vai ajudar eles nesse domínio da técnica de utensílios, a transformação de diversos tipos de metal encontrados na natureza, como é o caso do cobre e do estânio, que é a matéria-prima para fabricar diferentes utensílios de ferramenta, capacidade de transformar os metais para produzir objetos do cotidiano, tornou mais fácil atividades relacionadas à agricultura e à caça. Então, com esse surgimento da metalurgia, eles conseguem ter um melhor aproveitamento em suas caças e na agricultura. Pois, quando você se tem um objeto mais afiado, um equipamento melhor, a técnica de agricultura vai se aperfeiçoando cada vez mais, a técnica de caça também vai se aperfeiçoando cada vez mais. E com isso, esse processo de sedentarização vai se fixando a cada dia. Aí a gente pode ver, no período neolítico, uma imagem, tá vendo? Que ao fundo tem um rio, porque como eu havia dito, eles sempre procuravam um rio, porque as terras próximas ao rio tendem a ser mais férteis. E com isso, fica mais fácil para eles pegarem água para beber, e começa, tá vendo, um povoado? Eles começam já a ter a técnica do fogo, como eu já tinha dito. Aqui tem 2 homens que também estão com equipamentos, manuseando, e assim vai fazendo suas técnicas. Vocês podem ver que tem as mulheres carregando a lenha, ó, para preparar o alimento, os homens ao fundo com uma caça, não sei que animal é aquele, e a criação dos filhos também, que era a responsabilidade das mulheres. Então, e esses homens também tinham as pinturas, né? Que o homem, na cultura do período paleolítico, na idade dos metais, eles ainda não tinham o domínio da escrita. Então, eles conseguiam decifrar através de códigos feitos nas paredes das cavernas, em pedras, pinturas. Então, geralmente, eles pintavam, era o quê? Período de guerra deles, caças, os animais que eles caçavam, e pescaria também, e mulheres plantando ou preparando o seu alimento. Então, essa era a divisão deles. Geralmente, quando a gente pega uma tela desse período, essas figuras que vêm nessas pedras. Homens no combate, nas caças, nas pescas, e as mulheres no tratamento de plantio ou colhendo, preparando os alimentos, porque nessa própria imagem aqui, a gente consegue perceber que tem uma mulher preparando o alimento no fogo ali, outra fazendo tipo que fosse a roupa, e os homens aqui caçando. Até aí tá tudo claro, gente? Alguma dúvida no momento? Alguma dúvida? Só um minutinho que eu vou
pegar aqui para poder ela entrar. Aí, Felipe, tá direitinho? Conseguindo entender? O Natan tá aí, gente? Não. Tá conseguindo entender, Natan? Não sou Natan, não. Ah, ué, quem tá falando então? É o Nicolas. Ah, Oi. é que eu perguntei se o Natan tava aí. Aí alguém respondeu. Não, eu respondi, mas acho que não tá, não. Ah, Probleminhas técnicos. o Lucas tá aí? Tá. Acabou de falar, né, Lucas? Oi. Tá sim. O Natan? Natan, Nicolas? Cadê o Lucas? Deixa eu ver. Aqui. Oi. Abre sua tela para eu ver. Não. Ah, meu Deus. Tá bom. Ô, Lucas. A Maria Júlia conseguiu entrar? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Aí, veio a primeira, com esse sedentário. Agora eu desligo o microfone de vocês aí, fazendo um favor. Estão conseguindo ver a tela? Eu acho que eu pulei. Com o surgimento das primeiras cidades, gente, desliga o microfone. A partir do momento que começou essa sedentarização e esse aldeamento que eu falei com vocês, das pessoas se aproximarem, essas se surgir as primeiras cidades. Então, uma das cidades que tem sua localização no continente asiático, região da antiga Mesopotâmia, 3.500 a.C., o atual Iraque. Eles que começaram esse processo de sedentarização do povo, que começou a ser um fator decisivo para... Foi um fator decisivo para poder surgir essas primeiras cidades. Então, quando começa a surgir, a gente percebe que geralmente essas cidades estão bem próximas aos rios, para poder ajudar nas tarefas, né? E no plantio das colheitas, as técnicas agrícolas e assim por diante. E como a gente pode ver na página 194... Tia Jéssica, desculpa aí, tá? Tia Jéssica, desculpa ter saído da reunião. É que a jaca da minha prima Gabriela tirou a gente da chamada. Ué. Você tá onde? Você não tá aqui, não? Pedro. Tia, agora eu tô aqui. Gabriela antes tinha tirado a gente da chamada. Agora eu entrei de novo. Sorte dela que eu sabia. Ok. Gabriela tá aí também? Gabi tá aqui comigo. Fala oi pra eles. Oi, Tá show. Tá entendendo? Ô, gente, ó, desliga aí rapidinho pra gente continuar. Então, com essa sedentarização das pessoas, deixando de ser
nômades, começando a criar os primeiros vilarejos, começa-se nesse período a surgir essas primeiras cidades. E essas cidades, elas vão ter um papel fundamental nesse surgimento, porque quem está com o microfone ligado, desliga aí, senão não vai ter como eu falar. Obrigada. Então, gente, com esse surgimento dessas primeiras cidades, o comércio, ele também é um fator fundamental. Os grupos de cidade, porque antes eles só produziam, no período neolítico, eles só produziam para o seu sustento. Só que aí começou o aumento da população, e nisso que eles ficavam com medo de produzir e produzir não dá para todo mundo, então acabou se aumentando o número de produção. E com isso que eles aumentam esse número de produção, começa para não estragar os alimentos, eles começaram a trocar, fazer a troca. E com isso, esses grupos, fazendo essas trocas, começou a se desenvolver o comércio. Então, com esse aumento da produção agrícola, e fez com que muitas cidades aumentou-se a quantidade de alimentos para a sua sobrevivência. Porque antes era produzido e caçado tudo ali naquele pouquinho, porque até que era poucas pessoas, e um pouquinho o grupo. Geralmente eram pessoas da mesma família. Então, mas aí quando começam a se sedentarizar, ficar no mesmo local, começa-se a aumentar essa produção de alimentos, de produtos agrícolas. E com isso, essa quantidade eles acharam que era necessário para a sobrevivência deles. Então, veio, para não estragar os alimentos e se perderem, o que eles começaram a fazer? Troca por alimentos que não tinham, como eu citei na aula passada, assim, nas aulas anteriores. Vou dar um exemplo. Eu planto batata. Felipe, vou dar um assim, ele planta arroz. Só que a produção dele de arroz vai sobrar, e a minha de batata também vai sobrar. Então, o que a gente faz? Começa a trocar. Nisso que a gente troca, faz essa troca, começa a se desenvolver o comércio. E para não desperdiçar esse consumo, né? E eles também, outro fator que eles faziam, como eu já havia dito, era de estocar esses alimentos. Porque pensavam assim, vamos estocar nossos alimentos, porque vai que um dia dê uma seca e o rio não atinja seu nível mais alto para poder ir para os diques, para poder fazer o canal de irrigação. Aí vai ficar complicado. A gente vai ficar sem alimento. Só que começou a perceber que esses alimentos estocados iam só crescendo, crescendo, e poderiam estragar. Então, foi aonde que surgiu a ideia deles começarem a trocar pelaquilo que eles não tinham. Eu plantava batata, o Felipe o arroz. Então, a gente começava a trocar. E com os vizinhos. E com isso, fizemos começou a surgir o comércio. Com o aumento dessas trocas comerciais, passou a ser necessário o registro, não é isso? Porque como que eu ia saber quantos quilos de batata eu tinha para pegar quantos quilos de arroz com o Felipe? Então, eles começaram a fazer esses registros. Então, levou a necessidade deles de começar a indicar esses registros. Então, ou seja, com o surgimento do comércio, proporcionou eles fazerem os registros dessas trocas. Então, fazendo assim a invenção da escrita. Essa escrita, que era numa argila, numa tábua de argila, que recebia o nome de cuneiforme. Lembra que eu mostrei o desenho
vocês, na página 195 de vocês, vocês podem ver que tem destacado lá como que era. Isso aqui a gente já... Ah, não, também. O surgimento dessas primeiras cidades fizeram com que surgisse... Eu já falei isso, sobre as novas técnicas de produção agrícola, aí começou a ter a necessidade do arado de extração animal, para poder fazer porque agora a gente tem que pensar que está numa unidade maior. Antes era um povoado. As técnicas de produção agrícola eram umas. Agora, como já está nas primeiras cidades, as técnicas se aperfeiçoaram mais e é onde eles conseguiam produzir mais. Então, para poder manusear, antes que uma ou duas pessoas manuseavam no braço, começa-se a ter a necessidade de uma atração animal. Lembra que eu falei com vocês que no período neolítico eles começam a domesticar esses animais? Agora, com esse surgimento dessas novas cidades, essa atração de animal, eles pegam esses animais que eles domesticavam, bota essa atração animal para poder fazer o carregamento dessa produção que eles fizeram, desse plantio, dessas plantações. Aí fazendo com os canais de irrigação, que eu já falei com vocês, que era tipo aquelas valas para poder, quando a cheia do rio vir, entrar para esses canais de irrigação e poder ajudar na produção agrícola. Já tem o objeto de metal. Então, esse aumento da produção de alimentos, mais excedentes, mais o crescimento populacional, vai tornar, assim, os primeiros vilarejos, as primeiras cidades. Nessa imagem, a gente pode ver, ó, aqui eles utilizando o atração animal, olha, os diques que eu falei de irrigação, que vocês podem ver que ao fundo é o rio. E nisso, com o rio cheio, olha como eles estão fazendo a plantação de arroz. Abaixo a mesma coisa, tá vendo? Tudo a gente consegue ver, ó, os diques que eles fizeram, os canais de irrigação para poder entrar. E aqui é outra imagem deles com as ferramentas de agrícolas. Ok? Então, como eu estava dizendo, a criação do comércio. Para lidar com os excedentes, a população costumava estocá-los ou trocá-los por outros produtos, surgindo assim o comércio. Então, muitos líderes dessas populações estocavam, mas só que começou a perceber que poderia estragar esses alimentos. Então, começaram a trocar esses produtos. Eu trocava o meu quilo de batata com um quilo de arroz de Felipe. E assim começou a se surgir o comércio. O desenvolvimento também da cerâmica para estocar os alimentos. Então, eles começaram a fazer objetos de cerâmica, conseguiram se adequar a essa técnica da cerâmica para fazer esses objetos, para armazenar esses produtos. Ou seja, eu não podia deixar o meu quilo de batata ou o quilo de arroz exposto, assim, porque senão ia vir bicho, comer, ia ser uma coisa suja, porque eu ia comer, então teria que ter um objeto para poder eu conseguir armazenar esse alimento. Então, foi feito esses objetos de cerâmica. E o desenvolvimento de uma forma de registrar as trocas comerciais. A invenção do escrito, como eu havia dito. Nisso que eles começam a fazer essa troca no comércio, tem a necessidade de se saber como que eu vou registrar isso. Eu preciso colocar isso em algum lugar, porque como eu vou saber que Felipe me deu 1 quilo de arroz, eu vou dar 1 quilo de batata, vem Lucas com mais 1 quilo de... Eu só estou dando um exemplo, gente, de aipim. Então, há necessidade de registrar, porque muitas das vezes
os alimentos não vão estar na mesma época de plantio. Então, eles vão estocar esses alimentos, depois vão trocar por alimento que é da época. Vamos supor, eu estou plantando hoje batata, está no período de colheita de batata e arroz. Aí vem Lucas com aipim e vem Vitória com feijão. Então, só que não está ainda na época do feijão e do aipim. Vai ser só depois. Aí eu tenho que registrar que eu dei 1 quilo de batata para Vitória, 1 quilo de batata para Giovana. Para depois, quando elas plantarem, elas poderem também me dar esse 1 quilo do que elas colherem. Desculpa, gente. E isso, assim, evitava o desperdício. Porque se eles fossem só estocar esses alimentos para uma eventualidade, ou seja, seca ou chuva muito extensa, eles começaram a trocar esses alimentos, como eu havia dito. E assim, surgindo a escrita nas primeiras cidades. Aí vem as características básicas. A centralização do poder nas mãos de um líder, ou seja, eles tinham que ter uma pessoa para controlar isso. Porque se fosse um território onde todo mundo mandasse, não tivesse uma pessoa para ajudar, ia virar uma bagunça, certo? Então, era necessário ter uma pessoa para liderar. Então, era concentrado esse poder na mão de uma pessoa. E a diferenciação social. Oi. Alguém quer falar? Oi. E tinha também a diferenciação social, né, gente? Que a gente sabe que desde que mundo é mundo, sempre teve essa diferenciação, essa hierarquia social. Onde tinha aqueles que era só responsável por plantio, que ficava ali, e esses líderes era o soberano. Ele não ia botar ele e a família dele para plantar. Ele não ia colocar os seus filhos para... Não, eles ficavam responsáveis por quê? Pelo esse comércio, por registrar essas trocas. Então, tinha essa desigualdade, tinha essa diferença social. E tinha também o exército para segurança, porque poderia vir um outro povo inimigo para tentar pegar os alimentos ou saquear essas primeiras formações de cidade. Então, tinha essa segurança no exército. Tinham os homens responsáveis por essa parte. E, como eu falei, as trocas comerciais. Tia. Oi. Aceita a Lara na aula aí, que acho que ela tá pedindo pra entrar. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ela... Não tá aparecendo ela aqui, não. Manda ela enviar o link de novo. Sofia, manda o link pra ela. Ela deve estar botando no link Deve antigo. ser. Manda pra ela. Conseguiu? Eu mandei pra ela. Tá. Ela falou que vai ver lá. Alguém saiu? Acho que não sei. Gente, vamos lá? Não. Até aí, tudo bem? Eu estou explicando muito rápido. Sim, tia, tá tudo bem. Conseguindo entender direitinho? Todo mundo?
Ô, Sofia, tá me ouvindo? Pede pra Lara entrar de novo, Tá. pra poder ver se consegue. O link pra ela. Nós. Um beijo. Quer que eu mando? Vou mandar de novo no grupo lá. Eu mandei pra ela. Oi? Eu mandei pra ela. Mandou? Uhum. Ah, então tá. Fechou. Então vamos lá? Ela falou que não tá conseguindo, não. Ué, gente, mas todo mundo conseguiu. Vou tentar mandar de novo. Às vezes vai. O que aconteceu? Eu vou colocar no grupo, tá, gente? Ô, tia, olha. Calma aí. Ela tá pedindo pra participar, não. Tá pedindo, não. Ué, eu coloquei no grupo do PH lá de vocês, o antigo. Não é Você mandou de novo o link, tia? Você mandou de novo o link? Mandei pra Lara entrar. A tia mandou o link de novo. Tenta de novo. Vai no WhatsApp. Ela mandou no grupo. Aí ela vai lá, boleto. Depois você vai também? Oi, gente, vamos. A pesquisa não morre, então você fica aí. Vocês aí vão lá. Desliga o microfone para poder a gente dar. A diferença desse. Aí vem a criação do comércio. Para lidar com os excedentes, a população costumava estocá-los ou trocá-los, como eu falei, né? A gente tinha que, há muitos estocavam esses alimentos porque pensava, pode vir uma seca. Tia, Oi. desculpa, Oi. Você pode falar um pouquinho mais alto? Eu não estou te escutando direito. Ah, tá, desculpa, porque o microfone estava lá embaixo. Tá, show. Posso? Que isso? Oi? Doideiras. Quem tá falando? Desliga o microfone, por favor. Meu Deus, vocês vão me surdar. Então, vamos lá. Eu falei da população que costumava estocar os alimentos porque tinha medo das chuvas, né? Muito das chuvas serem muitas e não conseguiu fazer o plantio ou ter a seca. Então, eles estocavam esses alimentos. Mas, quando estavam num período bom, propício, eles faziam o quê? Eles trocavam por outros produtos, né? Fazendo assim o surgimento do comércio. Aí desenvolveram a técnica de objetos de cerâmica, e com isso se tornou necessário registrar as trocas comerciais, né? E fazendo assim a invenção da escrita. As características básicas: centralização de poder nas mãos de um líder, como eu havia dito, que agora, como começa as novas cidades, a necessidade de um líder, de uma pessoa para comandar. E esse grande crescimento das cidades era mais necessário ter um líder. E os sacerdotes e os escribas faziam essa função.
Então, como eu havia dito, eles não iam colocar os líderes nas mãos do pessoal que plantava. Ia ter uma pessoa responsável. Geralmente era esse que tinha já o domínio, o sacerdote, que tinha o domínio da escrita, que era conhecido como os escribas. Aí havia a diferenciação social, o exército para a segurança, né, daquela população, as trocas comerciais, entendeu? Fazendo com que tudo isso fosse registrado e inventando assim a escrita, que era a escrita cuneiforme, certo? Agora a gente vai passar para a primeira cidade da Mesopotâmia. Por quê? Depois do período neolítico, depois do período neolítico, a gente percebe que começa a se surgir novas cidades. E uma delas foi a Mesopotâmia. Então, lá na Mesopotâmia, todo mundo vai conseguir. Primeiro, alguma dúvida até aqui? Vocês podem abrir um de cada vez o microfone, se tiver alguma dúvida, ou colocar alguma coisa para poder. Oi. Não. Fala. Felipe, fala. Ô, tio, não tenho nenhuma dúvida não, tá? Gabriel. Então, vamos lá. Para a próxima. A primeira civilização da antiga foi a Mesopotâmia. E ela está situada, a região está situada na Mesopotâmia, situada no Oriente Médio, conhecida como Crescente Fértil. E também conhecida como berço da civilização, ou seja, a Mesopotâmia é conhecida muito pelos historiadores como berço da civilização. Foi ela que implantou, digamos assim, a civilização, ao modo ver de alguns historiadores. Aí, nesse mapa aqui, a gente pode ver um desenho de uma meia-lua, tá vendo? Essa meia-lua, que era referente ao Crescente Fértil, que era a região da Mesopotâmia, porque ela estava situada entre os Tigres, os Tigres e Eufrates, que eram dois rios importantíssimos no período da Mesopotâmia. A gente vai ver a seguir. Então, o que significa Mesopotâmia? Mesopotâmia origina-se do grego terra entre rios, pois o território localizava entre os rios Tigres e Eufrates, certo? Como eu havia dito, a Mesopotâmia se originava do grego, que significava terra entre rios. E os grandes principais rios desse território eram o Tigres e Eufrates. A Mesopotâmia, olha, como a gente pode ver nesse mapa, o rio Tigre e o Eufrates. Localizava-se na região atualmente correspondente hoje ao Iraque e à Síria. Então, gente, hoje a Mesopotâmia fica na região do Iraque e a Síria, de acordo com esse mapa, olha. Vocês podem ver o Iraque. Tenta localizar a Síria aí. Eu não estou achando. Que é todo nesse crescente aqui, ó. Aqui a Síria. Achei. Exatamente, ó, todo esse crescente aqui, ó, era a região da Mesopotâmia, certo? Do Oriente Médio. Vamos lá. Então, a sua política era um poder concentrado na mão do rei. Antes, nas primeiras cidades, era concentrada na mão de um líder. Agora vai ter, na Mesopotâmia, um rei para tomar conta dessa sociedade que vem a surgir, né? E esse rei, ele tinha leis, ele organizava leis pelo Código de Hammurabi.
Alguém já ouviu falar desse código? Pode abrir o microfone se alguém ouviu para poder falar. Não. Sim. Sim. Quem falou sim? Eu nunca ouvi, não. Teve alguém que falou sim. Eu acho que tinha coisa disso no passado. Eu, Maria Júlia, só que eu só ouvi falar o nome, mas eu nunca sei quem é, não. Ah, tá. Entendi. Então, gente... Eu tinha acho que estudou isso no Oi. passado. Uhum. Deve ter estudado sim. Alguém mais? Então, gente, as leis organizadas pelo Código de Hammurabi eram... o rei tinha todo o controle das atividades econômicas, administrativas e religiosas. Essa lei organizada pelo Código de Hammurabi era aquela lei que era para ser feito assim, olho por olho, dente por dente. Vou dar um exemplo. Se eu pegasse, Jéssica, roubasse uma casa, a minha casa também, minha casa ia ser roubada. Eles iam lá, os governantes, ia lá na minha casa, ia pegar um pertence meu e ia roubar. Se eu matasse alguém, eu ia pegar uma pessoa da minha família ou um filho e ia matar, porque aí seria a mesma moeda, como se fosse pagar com a mesma moeda. Um ditado assim, não tem? E exatamente, essa lei, esse código de Hammurabi que seguia era o olho por olho, dente por dente. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sim. Alguém mais? Sim, estudou no passado. Não. Exatamente. Eu vi num vídeo isso. Ah, sim. Então, Que página você tá? na página que eu tô falando, eu nem tô falando Eu me perdi. é porque eu não tô falando na página, assim, seguindo o livro. Eu tô falando sobre o que tem no conteúdo, entendeu? Ah, tá. Entende? A página, mais ou menos, é porque esse código, ele não entrou dentro, assim, ampliando o horizonte. Aí vai estar explicando esse código na página 201. Mas como ele fazia parte dessa política, aí eu já quis colocar para poder vocês entenderem. Então, essas leis eram organizadas por esse código. E eles achavam esse código justíssimo. Então, o rei tinha todo o controle das atividades econômicas, administrativas e religiosas. Então, nada ia à frente se não passasse pelo consentimento dele. Tudo tinha que ser controle dele, tudo ele tinha que saber o que estava acontecendo primeiro. Aí vem a pergunta: o que foi esse código? Como eu havia explicado, foi o primeiro código de leis conhecido na história da humanidade, que baseava-se no princípio de Talião, que dizia olho por olho e dente por dente. Alguém já ouviu, né? Como eu falei. Alguns falaram que sim. Então, esse princípio vinha desse nome, Talião, que era o olho por olho, dente por dente. A ideia fundamental era que as punições fossem proporcionais e semelhantes ao tipo de crime cometido. Como eu falei, o Código de Hammurabi, ele seguia esse princípio de Talião, que se eu fizesse o mal, eu tinha que ser, eu recebi o mal também. Então, todo mal que eu fazia a uma pessoa... Meu que é assim, corta o braço de alguém, perde o braço. Exatamente. Se eu pegasse o seu braço e cortasse, tinha que ser cortado o meu braço. Entendeu? Se matasse alguém, teria que ser morto. Exato. Ou ia na casa dessa pessoa e matava seu filho. Nossa. Exatamente. Nossa, posso matar alguém então? Posso matar alguém então? Não. Fica rindo. Ô, gente. O filho com quem, ô Dan? Eu queria matar alguém. Deixa eu matar. Gente, escuta. Desliga aí rapidinho o microfone. Agora tem um monumento monolítico da Mesopotâmia, que era esse símbolo aí. Esse símbolo aí, essa estatueta, ele que era como se fosse a estátua da lei. Ele que vinha... Oi. A gente viu isso ano passado. Ela tem, tipo, algumas coisas embaixo de história, não sei.
Sim, como eu falei, a história, ela é uma construção. Então, tem coisas que vocês viram no passado e vão se repetir Ô, tia, esse você pode me ano. explicar de novo? O quê? A parte da Italião ou do monumento? O áudio tá travando. Calma aí. O monumento. Quem tá falando? Só para eu poder ver o rostinho. Oi, quem quer que eu explique? Giovana. É Giovana, só que minha internet tá muito ruim. Ah, Trabalho. Ah, tá. Tá conseguindo me ver, Giovana? Desliga o microfone aí, Felipe, Tô. fazendo um favor. Tá conseguindo ver a tela? Ai, Tô, tia. A internet tá ruim. Então, ó, a mesopotamia... Tô repetindo. Deixa eu ir lá na parte do... Olha, nessa parte aqui da política, o poder é concentrado nas mãos do rei. As leis eram organizadas pelo Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi, ele tinha como princípio a lei de Talião, que é aquela que eu falei com vocês, olho por olho, dente por dente. Então, Giovana, se eu fizesse o mal para você, vamos supor, eu cheguei, fui na sua casa, roubei uma coisa que você gosta muito. Vou dar um exemplo do seu celular. Aí poderia uma pessoa, lógico que naquela época não tinha celular, gente, mas eu estou dando um exemplo. Você ia pegar, ia falar com as autoridades que fui eu que roubei. Eles iam na minha casa, ia pegar o que eu gostasse mais também. Vamos supor que o que eu gostasse mais também fosse o meu celular. Então, eles iam lá e pegar. Se caso eu fosse à sua casa e roubasse o dinheiro, eles iam tentar resgatar esse dinheiro na minha casa. Se eu cortasse um braço de uma outra pessoa, eles iam fazer a mesma coisa comigo. Mas isso era feito para quê? Para que as pessoas pudessem ver essa política que eles tinham, essa lei, para poder não ir adiante, para poder as pessoas não fazerem novamente. O que você acha? Pensa só. Se eu fosse na sua casa, roubasse você e cortasse um dedinho seu, você acha que eles iam descobrir e ia lá me roubar e cortar meu outro dedo ou minha mão? Aí o que visse ia querer fazer isso? Aí, Giovana? Ô, tia, minha internet tá muito ruim. O áudio tá travando. Pode continuar a aula aqui. Depois eu vejo. Tá. Qualquer coisa, Giovana, eu posso também falar com você depois no privado, se você quiser, tá bom? Tem problema. Tia, não precisa não. É que eu vou ajeitar a internet aqui, aí eu volto já. Tá. Então, gente, essas leis eram organizadas dessa maneira. Se eu roubasse alguma coisa de alguém, e aí a pessoa ia para as autoridades presentes, e eles iam me roubar. Se eu matasse alguém, um filho meu ia ser morto. Era pagar com a mesma moeda, era o olho por olho, dente por dente. Então, para poder isso inibir as outras pessoas de querer pensarem duas vezes em querer fazer isso novamente. Por quê? Eu não ia poder mandar as pessoas, as pessoas iam ficar com medo de querer roubar. Porque, tipo assim, se eu briguei com uma pessoa e matei, eles não iam querer. Aí eles iam na minha casa, ia matar, não iam querer. Aí isso ia mostrar para a sociedade daquela época que foi feito. Aí eles não iam fazer novamente, não ia ter pessoa para fazer novamente. Conseguiram entender? Eu também, filho, eu também. Oi?
O rei tinha todo o controle dessas atividades econômicas, ou seja, então tudo tinha que se passar pelo rei. A economia, o poder administrativo e religioso. Aí, eu vou estar explicando para vocês o que foi esse Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis conhecido da história da humanidade. Como eu falei, baseava-se num princípio de Talião, que dizia olho por olho e dente por dente. A ideia fundamental era que as punições fossem proporcionais e semelhantes ao tipo de crime cometido. Então, se eu cometesse um crime, se eu cortasse a mão de uma pessoa, a minha mão seria cortada para que essas pessoas, a sociedade visse, lembrando, eles ainda não tinham essa nomenclatura sociedade, tá? Esse período. Mas a gente pode falar assim. Então, essa sociedade visse que eu fui cortada a minha mão. Então, eu fiz alguma coisa de errado. Aí servia de exemplo para as outras pessoas para não fazerem nada errado, porque o que fosse cometido de errado, eles iam fazer isso novamente, ia fazer isso. Oi. Ô, tia. Oi. Tipo assim, cada maldade que as pessoas faziam, exemplo, cada maldade tinha tipo assim, a pessoa pegasse e cortasse seu braço. Uhum. Ela teria o... Deixa. Não, olha só, é isso mesmo. Eu entendi o que você quer perguntar. Você quer perguntar se a pessoa que fizesse a maldade brigasse. Eu acho que acredito que se fosse assim. Ô, tia. Só um minutinho, Dani, só para me responder aqui. Se a pessoa fosse. Desliga o microfone, alguém. Aí, se a pessoa fosse lá, roubou o alimento. Finalizar a aula. Oi? Finalizar a aula. Não entendi. Finaliza a aula. Finalizar a aula. Não, daqui a pouco, rapidinho, porque passou, gente. Só um minutinho, estava com dificuldade, já tá acabando. Tô com depressão. Ah, eu não tô, não. Vou morrendo de saudade de vocês. Eu não. Gente, olha só. Eu tô rindo porque ela tá falando que tá com saudade da gente. Quero ver quando ela nos encontrar. Ah, morro de saudade, sim. Olha só. Rapidinho, deixa eu falar. Ô, gente, olha só. É Sofia que perguntou, não foi? Foi, Sofia. Sofia, olha só. Se você entrasse na minha casa, porque você queria ter as mesmas coisas que eu, aí você entrasse na minha casa e me assaltasse. E nesse assalto, a gente brigasse e você cortasse a minha mão. Aí, minha mão ia ser cortada para poder servir de exemplo para a população. Entendeu? No caso, a sua mão seria cortada para servir de exemplo à população, entendeu agora? Qualquer mal que eu fizesse à pessoa, eu também pagaria. Se eu fizesse mal a você, eu também receberia o mal, entendeu? Sofia, só sinaliza se entendeu ou tá em dúvida ainda. Fazendo um favor. Sofia. Clara não conseguiu entrar. Acaba logo, aula desgraça. Eita. Ô, tia, eu posso perguntar uma coisa? E se, por exemplo, um rei, uma pessoa de muito respeito, valor, muito valor, fosse lá e cortasse a mão de alguém, aconteceria a mesma coisa com ele? Mas aí que tá, como ele era o rei, ele não ia precisar fazer um negócio desse. Seria feito se vamos supor... Tá ouvindo? Oi? Alguém desliga o microfone para poder ouvir. Sofia, olha a cara de Sofia. Olha só. Se caso... Gente,
Eu preciso explicar para a Meu Gabriela. Deus! Olha só. Então, olha que mandaram no grupo. Oi, gente. Leva chiclete, tá? Engraçadinho. Escuta, desliga o microfone para eu falar. Se cortasse a minha mão e começava a cantar, eu ia namorar dele. Ô, Gabriela, se eu cometesse esse crime com o rei, se o rei se eu chegasse pro rei. Oi, atende. Gente, só um minutinho. Se eu chegasse pro rei e cortasse a mão dele, aí o rei ia pegar e ia cortar a minha. Mas agora, tirando disso, o rei não tinha motivo de fazer esse crime. Entendeu? Sou o chefe. Vai saber se alguém teria feito alguma coisa pra ele. Não, mas só que como ele era autoridade máxima, ele tinha respeito. Então, ele era o soberano. Aí, como eu estava explicando, esse monumento aí vai estar mostrando a vocês, ali no topo, como que era a questão do Código Italiano. Olha, tá vendo que é como se fosse a justiça. A gente não tem um símbolo de justiça? Esse era o símbolo de justiça da Mesopotâmia, na lei de Italião. A economia. Eu acho que eu já vi essa escultura em algum lugar. Eu não sei o museu agora que tem, mas nem aqui não no museu aqui do nosso país não. A economia, a agricultura era baseada... Tia, mas eu tenho uma pergunta. Pode falar. Meu que, se ele fizer uma maldade com a pessoa, meu que essa maldade que a gente fez é pra gente. E se a gente cortasse a própria mão, eles iam cortar a outra? Não, mano. Mas não, mas... Que isso, gente? Aí se ia ser cortado, e ele fizesse... Calma aí. E ele fizesse a maldade novamente, seria cortada, isso? Não, olha só. Não pode fazer maldade com a pessoa, né? Então, se uma pessoa cortasse a própria mão e falasse pro soldado, meio que o soldado ia cortar a outra mão? Ah, não ia fazer isso. Não tem por que eles fazerem isso. Eles vão querer perder a mão? Oi. Não sei, eles querem testar. Uma pessoa. Aí a pessoa que vem cortar meu braço, eu cortar a mão dela também. O que acontece? Não entendi. Fala de novo. Uma pessoa, eu corto o braço de uma pessoa. Desliga o microfone a outra pessoa que tá aí. Tá. Ô, tia. Oi. Agora vai ser uma pergunta aqui. Calma aí. Chega a ser 10h58. Eu sei a hora. Calma, Felipe. Calma um pouquinho. Eu já vou finalizar a aula. Já tá terminando. Eu só preciso ouvir a pergunta da outra pessoa. Foi Felipe que falou? Oi, Lucas. Ele disse que arrancou o dente mole dele. E um dente perfeitamente bom, com cara de brinquedo. Giovanni, desliga seu áudio fazendo um favor. Olha só. Não teria como. Tchau, tia. Ele... Calma aí, gente. Já tá acabando. Eu só vou falar parte da economia. Tchau, tia. Não sai, porque a gente demorou a entrar. Tia. Falta um minuto. Não falta não. Tia. Olha, o território da Mesopotâmia organizava diversos povos, como sumérios, babilônios, assírios. Esses grupos formavam cidades-estados independentes, governados por um único rei. Então, nesse período já tinham novas cidades se formando. E tinha esses nomes aí. E a parte mais importante eram os povos da Babilônia, que era a cidade-estado mais importante da Mesopotâmia, com um poderoso exército e uma forte organização comercial. Neste local teria sido construído o Jardim Suspenso da Babilônia, no governo de Nabucodonosor. Conseguiram entender? Esses aqui, gente, esse Jardim Suspenso era composto por uma cerca de 6 terraços construídos como andares, dando a ideia
de elevadiços, os suspensos, como o próprio nome sugere. Os andares tinham cerca de 120 São 11 metros. horas, tia. Eu sei, espera um minuto, já está acabando. Desculpa. Olha como que era o Jardim Suspenso. Rapidinho, gente. Só um minutinho. Tia, já são 11 horas. Eu sei que já são 11 horas. Só um minutinho. Olha como são os jardins suspensos. Aí a religião deles era politeísta, como vocês já sabem. Aqui tinha os principais deuses da Mesopotâmia. Anu, Deus Pai. Inã, Deus do amor e da guerra. Enio, Deus dos Vênus. Tá vendo? Gente. 11 e 1. Então, só para terminar, finalizar, esses deuses, eles eram os principais. Ai, abriu o slide errado. Eles estão de sacanagem. Aí tem a Mesopotâmia, a religião favoreceu o desenvolvimento de outras ciências, como a matemática, as obras de engenharia, astronomia e escrita. A escrita era a mesma daquelas primeiras cidades, que era cuneiforme. Foram os escribas que desenvolveram a escrita cuneiforme. Os escritos eram basicamente administrativos, literários e religiosos. Aqui vocês podem ver as pessoas que faziam parte dessa sociedade dos escribas. A sociedade da Mesopotâmia, ela era dividida assim, gente, ó. A aristocracia, que era a camada do rei e sua família, os nobres, os sacerdotes e os chefes militares. Isso no topo da pirâmide. Aí vinham os cidadãos comuns, como os fiscais, os escribas, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e os soldados, nessa camada do meio. E abaixo eram os escravos, que eram os prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam perdido sua liberdade por causa de pagar suas dívidas. Ou seja, tinham pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, que pegavam empréstimos com os comerciantes, com os artesãos, aí não conseguiam pagar. Então, se tornavam prisioneiros mais livres, só que não conseguiam pagar essas dívidas. E já está terminando. E prisioneiros de guerra, que eram aquelas pessoas que eram pegos em algumas batalhas. Aí, para a gente revisar, Mesopotâmia foi formada pelos estados, pelas cidades-estados, que tinha Babilônia como a principal cidade-estado. Era uma cidade politeísta, o poder concentrado na mão do rei. Antes era nas formações das primeiras cidades, era a formação de um líder. Agora a gente tem a figura do rei. A economia baseava-se na agricultura e no comércio, a desigualdade socioeconômica, como eu mostrei na pirâmide, acima, e a criação da escrita. A escrita era cuneiforme, construindo assim a organização da vida da sociedade. Então, essa era a parte da Mesopotâmia, gente. Então, acabou. Acabou. Só um minutinho que eu vou fazer a chamada, para ver quem caiu. Beatriz. Presente. Daniel. Presente. Felipe. Presente. Cortado. Felipe Carvalho. Presente. Gabriel. Gabriel já saiu? Ele tá aqui, tias. Gabriela. Tô aqui. Eu e Fofinho estamos aqui, eu e Pedro. Tá. Giovana tá aí, né? Guilherme. Já pode sair? Giovana saiu. Pode sair? Quem eu vou falando pode sair. Pode. Obrigada. Guilherme. Tchau. Qualquer dúvida, me pergunta no privado. Guilherme tá aí? Guilherme saiu também, ele saiu antes. Lucas. Fala. Lara. Lara não conseguiu entrar, né? Não. Maria Júlia. Oi, tô aqui.
Natan. Natan não conseguiu entrar também, não, gente? Não sei. Nico. Oi. Rebeca. Oi. Sara. Oi, tchau. Sofia Sendra. Oi. Presente. Tchau. A outra Sofia. E Vitória. Oi. Ok, obrigada, tá? Tchau. Tchau, Bia. Tem alguma dúvida? Aline, como é que eu faço para gravar essa aula?